Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e vamos dar continuidade nos nossos estudos no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e nós vamos hoje estudar do versículo 33 até o 42, tá bom? De 33 ao 42. Então nós temos visto, na verdade, desde o capítulo 3 de Atos, a Bíblia tem nos contado que os discípulos estavam se metendo em apuros com as autoridades judaicas, porque não cessavam, não paravam de pregar no nome do Senhor Jesus. E para complicar ainda mais, era nítido, não só para aqueles que seguiam ao Senhor Jesus, mas para todos os que estavam à volta, era nítido que havia um poder atuando na vida dos discípulos e através da vida dos discípulos. Para quem não sabia o que estava acontecendo, na verdade era o Espírito Santo atuando neles e através deles, mas isso estava gerando para eles problemas, e assim começa a perseguição. Nós vimos então que um homem aleijado de nascença, ele foi curado no nome de Jesus, e por causa disso, os apóstolos foram então instruídos a não mais ensinar no nome de Jesus, porque quando eles foram indagados, de onde veio esse poder, o nome de quem, em poder de quem eles fizeram isso, eles responderam, esse homem que vocês veem, que era aleijado, que agora foi curado em nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Então, de novo, eles são advertidos a pararem de ensinar. Então, eles não param, continuam pregando, e então eles são levados para a prisão. São presos, miraculosamente, os portões da prisão se abrem, eles saem e voltam a pregar. E Pedro, então, diante das autoridades judaicas novamente, dizem que eles são os culpados por matar, por crucificar o Senhor Jesus, mas declarando que, apesar disso, eles estão sendo apenas ferramentas, eles estão sendo apenas instrumentos usados, porque de antemão isso já foi predito, isso já foi o motivo pelo qual o Senhor Jesus veio à terra. Então, dito isso, Pedro então, diante do Sinédrio, vocês se lembram na semana passada? Foi semana passada? Retrasada. Semana passada foi o churrasco, isso, retrasada. Se lembram que eu disse para vocês que diante do Sinédrio, diante de pessoas que estavam ali para julgar eles, Pedro não vê uma corte, mas ele vê uma congregação, e ele então volta a pregar o Evangelho, e mais uma vez fala sobre o plano da salvação. E aí, nós vamos pegar hoje do verso 33, a partir do verso 33 de Atos capítulo 5, que começa assim: ouvindo isso, ouvindo a pregação de Pedro, ouvindo o que Pedro disse, ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens por um momento fossem retirados. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. Há cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o seu propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo.
Amém, amém. Amém, Senhor. Mais uma vez nos colocamos diante de Ti, carecidos da Tua graça e misericórdia, pedindo a iluminação mais uma vez do Teu Espírito Santo, para que possamos não só ler, mas entender esse texto, Senhor Deus, e principalmente aplicar esse texto às nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelo rico, poderoso testemunho desses homens na igreja primitiva, Senhor Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, olhar para esses testemunhos e não entendê-los apenas como parte da história, como parte de uma história que passou, mas parte da história presente, porque nós somos esse povo chamado para continuar pregando e ensinando o Teu Evangelho nos dias de hoje, Senhor. Nós Te pedimos, assim como eles pediram lá e então, nós pedimos hoje, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, dê discernimento e principalmente coragem, para que possamos continuar pregando no nome daquele ao qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará um dia, Senhor Deus. O nome poderoso do nosso Senhor Jesus. É nesse nome que nós oramos. Amém. 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 Então, vamos lá. O que você me diria se eu te pedisse para pegar um pedaço de papel, um lápis e pedisse para você desenhar um triângulo de 4 lados? Exatamente. Oxi. Um triângulo de 4 lados. Ou você que é pai, você que é mãe, o que você me diria se eu pedisse para você mensurar o tamanho do amor que você sente pelos seus filhos? O que você diria? Você iria no mínimo pensar, o primeiro não existe, Carol mesmo já falou, oxe, o primeiro não existe triângulo de 4 lados. O segundo é impossível. É impossível mensurar o tamanho do amor que uma mãe, que um pai sente pelo seu filho, né? Então o primeiro não existe e o segundo é impossível. Então imagine agora o que estava passando na cabeça desses homens do Sinédrio com relação aos últimos acontecimentos. O que é que está acontecendo aqui? Nós nunca vimos isso antes. Aliás, nós vimos esse que eles dizem ser o Messias fazendo essas coisas, mas ele já está morto, agora eles estão falando que ele ressuscitou, e agora esses homens iletrados, esses homens que não são treinados sob a lei judaica, que eles não foram treinados por nenhum rabino, esses homens são homens ordinários, trabalhadores, pescadores, sujos, não tem nada a ver com a gente. O que é que está acontecendo com esses homens e através da vida desses homens, né? A verdade é que Deus é o único que é todo-poderoso, amém? É Ele que é o todo-poderoso. Nada pode deter o poder do Senhor, nada pode deter. Durante os séculos, se você for estudar a história da igreja, muitos tentaram, e a igreja está aqui, firme até hoje. Muitos tentaram destruir, muitos tentaram caluniar, colocaram até fogo, mataram cristãos, degolaram cristãos, atiraram em cristãos, puseram fogo em cristãos, jogaram na cova dos leões, e a igreja continua firme, porque a igreja não depende e não precisa de poder de homem nenhum. A igreja depende e precisa do poder de Deus, e a igreja é dele, portanto, nada vai prevalecer a igreja, amém? Então, existe um homem aqui nessa narrativa, que parece que entendeu algo a respeito disso, que é Gamaliel, e ele diz no verso 39, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Gamaliel era um homem que conhecia Deus. Gamaliel era um homem que conhecia a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero discutir hoje com vocês, se encontra nos versos 33 a 39, que nós acabamos de ler, e eu gostaria de falar sobre a confiança que nós devemos ter, que Deus está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. E isso faz todo sentido para nós. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, então se Ele é o Todo-Poderoso, significa que Ele está no controle. Apesar de, muitas vezes, nós não vivermos como se nós crêssemos nisso, nós não agirmos como se nós realmente crêssemos nisso, nós precisamos saber, ter a certeza de que Deus está no controle.
Nós vemos essa verdade estampada no texto que nós acabamos de ler, se nós o estudarmos cuidadosamente. Deus está no controle, guiando todos os eventos da história. Os apóstolos estão de novo diante do poderoso conselho judaico, conhecido como Sinédrio. Está ali perante ele um grupo de 70 homens, 70 fariseus e saduceus. E eles mais uma vez, lembra também que esse grupo é o mesmo grupo que antes julgou a Jesus também, e também disse que Jesus estava blasfemando contra Deus, que Jesus não era quem ele estava dizendo ser, e também foram aqueles que pediram a prisão e depois a crucificação de Jesus. Então esses homens poderiam estar agora com medo, esses homens poderiam estar agora ansiosos pelo que estava acontecendo, mas eles, cheios de coragem, cheios do Espírito Santo e cheios do poder do Espírito Santo atuando neles, eles então começam a simplesmente desobedecer às ordens que lhes eram dadas. Não é? Então vamos lá. Ouvindo isso, diz o texto, ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Veja, esses homens, eles não queriam matar os apóstolos simplesmente por querer matar. Eles queriam matar os apóstolos porque eles eram seguidores de Cristo e porque eles estavam proclamando a Cristo. Esse era o motivo que eles queriam matar. Então, é verdade que o evangelho, para alguns, agrada, mas para outros, enfurece. Você já experimentou pregar o evangelho por aí? Já experimentou compartilhar o evangelho com alguém? Para alguns, o evangelho vai trazer paz e arrependimento. Para outro, o evangelho vai trazer culpa e julgamento. São essas coisas que o evangelho faz. Ou ele te quebra e te convence que você é pecador e te traz aquela paz que excede todo o entendimento e te traz a graça e você consegue enxergar essa graça, ou ele traz julgamento e traz ódio, que é exatamente o que aconteceu com esses homens. A resposta do Sinédrio é o resultado deles terem ouvido a pregação do evangelho. Eles ouviram a história do evangelho e a resposta deles foi de ira. Eles queriam matar os apóstolos que pregaram o evangelho. Com frequência, você e eu compartilhamos o evangelho com as pessoas e nós temos algumas reações parecidas. Eu não acho que hoje o povo olha para você e quer matar, né? Mas vai saber, né? A gente não está lendo a mente de ninguém, mas eu creio que a gente passa por isso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus pregada, ou seja, o evangelho do Senhor Jesus Cristo pregado, ela tem esse poder. E é por isso que existem essas diferentes reações com relação a ela. A palavra, ela traz convicção do pecado, e é exatamente o que nós estamos vendo aqui no verso 33. Os judeus, eles estão convencidos do seu pecado. Eles sabem que eles fizeram errado, eles sabem que eles pecaram, mas ao invés de se adequarem à palavra, ao invés de existir aqui um arrependimento, eles decidem matar os apóstolos. Vamos acabar logo com esse problema. Esses caras estão espalhando algumas coisas aí sobre nós que não é legal. Vamos calar a boca deles, vamos matar eles, mas como eu já disse antes, as pessoas podem matar os pregadores, mas nunca vão matar o evangelho. As pessoas podem calar, as pessoas podem colocar os pregadores em prisão, mas nunca vão calar, nunca vão parar o evangelho. Amém? Então é isso. Mas acontece, como nós já falamos, que quem é que está no controle aqui? É Deus. Deus está no controle, e não o Sinédrio. Então eu quero que você veja como ele controla tudo e o que vai acontecer em seguida. A Bíblia diz no verso 34 que existe ali no conselho um homem chamado Gamaliel. Preste atenção nesse nome. Gamaliel, um professor da lei respeitado por todos, e ele ordenou, o homem tinha tanta moral, que ele levanta e fala assim, olha, tira eles daqui porque eu quero falar. Então ele era respeitado por todos. Ele ordenou que fossem levados para um outro lugar. Vamos pensar sobre esse homem agora.
Gamaliel ele era um dos professores mais reverenciados entre os judeus. Mais tarde, quando estivermos estudando Atos, capítulo 22, verso 3, a Bíblia vai nos dizer que antes do apóstolo Paulo se tornar crente, ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Não é à toa que Paulo era zeloso pela palavra de Deus. Não é à toa que Paulo se tornou um perseguidor dos cristãos, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia do que ele, infelizmente, erroneamente nesse sentido, ele estava perseguindo os cristãos, porque para ele, na mente dele, na mente de Paulo, esses homens estavam pervertendo a palavra de Deus. Até que então é convertido pelo Senhor Jesus e ele passa de perseguidor a pregador do Evangelho. Mas isso é para outra hora. Mas é esse Gamaliel foi quem treinou Paulo. É o mesmo, ok? Existe um livro chamado Mishma. É um livro de escritos e tradições judaicas, ok? E nesse livro ele aponta a influência desse homem Gamaliel para esse povo. Diz o seguinte: desde que o ancião rabino Gamaliel morreu, não tem mais havido reverência à lei. A pureza e a abstinência morreram ao mesmo tempo. De tão importante que esse homem era para esse povo. Daí, Gamaliel então lembra o Sinédrio acerca de duas pessoas diferentes. Um chamado Teudas, o outro chamado Judas da Galileia. E ele conta que esses dois homens, eles também se levantaram e tinham certos seguidores, ok? Mas eventualmente esse movimento se extinguiu, acabou. E no versículo, de novo, 38 e 39, ele diz o seguinte: deixem esses crentes para lá, deixem eles. Se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, a menos que vocês queiram lutar contra um poder irresistível, que é o poder do próprio Deus. Após ouvirem essas palavras, então, o conselho judaico decide poupar a vida dos apóstolos. Eles não os matam. E vale mencionar aqui que não é Gamaliel o responsável por isso. Não é o conselho judaico responsável por isso. Não é eles que são responsáveis por abrandar a ira desses homens, mas sim o próprio Deus. É Deus quem faz essas coisas. Deus controlando tudo e todos na história. Até porque a intenção de Gamaliel não era enaltecer o nome de Cristo. Na verdade, ele queria rebaixar Cristo à mesma posição desses dois homens que começaram ali um movimento. Então a intenção de Gamaliel não foi exaltar a Cristo, mas a intenção dele foi rebaixar a Cristo. Olha, isso aí é só mais um povo, é só mais um povo lunático que está começando aí uma seita nova. E já, vocês já viram que esse Cristo morreu. Já, esses aqui também morrem, isso aí vai acabar. Por quê? Se for de homem é isso, agora se não for, aí nós estamos ferrados. Aí o negócio vai pegar. E é isso que Gamaliel diz a eles, né? Então, ali estava o conselho judaico reunido, tramando matar os apóstolos, mas Deus ainda não havia terminado com os apóstolos. Deus ainda não havia terminado com o trabalho que ele queria que eles fizessem. Ele estava apenas, na verdade, começando. Então as mãos de Deus, que não são vistas, irmãos, as mãos de Deus que não são vistas, se estendem do céu e ordenam que Gamaliel se levante e proteja os apóstolos. Porque ele pode não ter tido essa intenção, mas era totalmente a intenção de Deus que ele se levantasse e protegesse os apóstolos. E o que acontece? Os apóstolos são liberados. Mas tem um detalhe que nós vamos falar daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de citar Isaías 46, os versículos 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Diz o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu.
Desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos, e que ainda virá, eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. O Senhor, então, Ele usa a vida desse homem, desse Gamaliel, para livrar o coro dos judeus, nesse sentido, e ainda usa a vida desse homem para treinar Paulo. Sem ele saber, ele está treinando o maior líder depois do Senhor Jesus Cristo. Sem saber, ele está treinando o maior líder do cristianismo, o maior líder da história do cristianismo. Claro que Paulo também teve o seu treinamento tete a tete com o Senhor Jesus, mas o início de tudo foi com Gamaliel. Nós somos muito rápidos para presumir, irmãos, que muitas coisas acontecem na nossa vida como se fosse coincidência. Para crente não existe coincidência. Tem gente que diz que a crente não existe coincidência, existe Jesuscidência, né? Existe Jesuscidência, não coincidência. E exatamente, nós precisamos concordar com isso, né? Nós falamos de coincidência como se Deus não estivesse no controle das coisas nas nossas vidas. Ah, aconteceu. É como se Deus estivesse de mãos atadas, como se Deus não soubesse o que acontece. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que Deus, Ele opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Para quê? Para que nós nos conformemos à imagem do seu Filho. Então não confundam. Tem gente que usa esse versículo totalmente fora do contexto para dizer que Deus ele faz todas as coisas de acordo com a minha vontade. Não é isso que a palavra diz. Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Ele continua no controle. Deus tem uma razão para tudo o que acontece. Quando as boas coisas acontecem, é fácil dizer, Deus seja louvado. Mas e quando as coisas ruins acontecem? Será que nós podemos dizer, Deus seja louvado? Será que nós podemos dizer isso? Quando as coisas ruins acontecem, Deus também está no controle. Nós vamos entender isso. Não parece muito adequado para nós, na nossa mente limitada, na nossa mente talvez não, corrompida, na nossa natureza corrompida, não parece para nós viável louvar a Deus quando as coisas estão ruins. As coisas estão ruins. Olha, a pessoa que eu amo morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, glória a Deus. Olha, eu perdi tudo que eu tinha, glória a Deus. Quem é que faz isso? Para nós parece ser impossível fazer isso, mas é isso que nós precisamos entender, que Deus continua no controle de todas as coisas. Então, uma vez que nós entendemos isso, que Ele está no controle, que nós devemos confiar nesse controle, que Ele está no controle, depois vem a segunda lição desse texto. A segunda lição é que nós temos que ter coragem diante do conflito, porque nós vamos passar por conflitos. Versos 40 e 41. Olhe para a coragem desses apóstolos, no meio desse conflito todo. A Bíblia diz que o conselho judaico concorda com Gamaliel. Eles não matam os apóstolos, mas olha só o que eles fazem. 40 e 41. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. E depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. Algumas semanas aqui, irmãos, eu citei 2 Timóteo 3,12 e volto a citá-lo. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você deseja viver piedosamente no Senhor Jesus, você será perseguido. Não se surpreenda quando você sofrer perseguição no trabalho, na escola, na rua, no metrô, no ônibus, na família, e até na família, ou inclusive na família. Quando você compartilhar da sua fé cristã, o conflito ele é inevitável. Lembrando que você serve um Deus que não pode ser detido, você tem que confiar no poder dele, e você tem que saber que é ele que age em nós e através de nós, amém? E nós não podemos passar batido nesse versículo 40. Versículo 40 diz que eles foram açoitados.
Os apóstolos foram açoitados e ordenados a não falar mais. Vamos lá, essa palavrinha açoitados. Deuteronômio, capítulo 25, dos versos 1 a 3. Deuteronômio, do capítulo 25, de 1 a 3, nos diz que o açoite, ele consiste em 40 chibatadas, com tiras de couro, que literalmente cortam, penetra na carne da pessoa. Apenas 40 chibatadas eram dadas, porque mais de 40 poderia certamente resultar em morte. Por isso que nós vemos em Atos dos Apóstolos, em alguns outros lugares, dizendo que os apóstolos, que Paulo, que Pedro tomaram 40 chibatadas menos uma. Por quê? Eles davam 39, porque se eu der 39 e ele morrer, foi porque ele morreu. Se eu der 40 e ele morrer, foi porque nós matamos. Então eles tinham essa artimanha. Então eles davam 40 menos uma. Sempre são 39, porque até 40 podia. Então, para se precaver, eles davam 39. Como se 39 não fosse matar, fosse essa uma que fosse fazer a diferença, né? Fosse essa uminha aí que fosse fazer a diferença. Os judeus, então, não querendo violar a lei, eles normalmente davam 39 chibatadas para ter certeza que não seria demais. 40 é muito, 39 pode, né? Então, de acordo com a tradição, essa pessoa ela recebia uma surra. Ela era amarrada a um toco de madeira, e então a sua blusa era arrancada, e os homens com essas tiras de couro iriam violentamente bater nessa pessoa, e 1/3 da chibatada era aplicada no peito, e o resto aplicado nas costas, com essas tiras de couro. É por isso que esse pedacinho da passagem não pode passar em branco. Nós precisamos pensar nessas coisas. Né? Cada um dos apóstolos foi literalmente surrado até a beira da morte. Até a beira da morte. Não foi só uma chibatadazinha e falar, ó, vai embora menino, não fala mais nisso. Não, eles foram amarrados, eles foram despidos e eles foram açoitados. 40 menos uma chibatadas, todos eles. E mesmo assim, o versículo 41 diz que eles partiram da presença do conselho, regozijando-se porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. 40 chibatadas, penetravam na sua carne, sangue derramando para todos os lados, porque você imagina, já experimentou arrancar uma tira de couro? Já experimentou arrancar uma tira de couro sua? Já imaginou o tanto de sangue que sai? Você já imaginou? Acho que a imagem que me vem na cabeça nesse momento quando eu falo nisso, acho que o filme que mais expôs e mostrou verdadeiramente o mais próximo do que foi a Paixão de Cristo do Mel Gibson. Eles apanhando, o Senhor Jesus apanhando com esse tipo de chicote, né? E nós vemos o que isso pode fazer na pele. Então 40 chibatadas penetram na carne, sangue derramado por todos os lados, e ainda assim eles partiram dali regozijando porque foram considerados dignos de sofrer pela causa de Cristo. Os apóstolos, gente, eles não estão felizes porque apanharam. Ninguém aqui é doido, ninguém aqui é sadomasoquista, ninguém aqui gosta de apanhar. Eles não saíram felizes porque eles apanharam. Essa não é a questão. Eles saíram felizes não por causa da dor, mas eles saíram felizes e adorando a Deus por terem sido dignos de serem açoitados pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo. Isso é, eles consideraram um privilégio estarem associados ao nome de Cristo. Essas pessoas são cristãs. Esses caras estão pregando o nome de Jesus, precisam ser açoitados. É por isso que eles ficaram felizes. E nós devemos, da mesma maneira, ficarmos felizes quando os nossos nomes estão sendo conectados com o nome de Cristo. Nós precisamos ficar felizes quando alguém vira para nós e fala assim, olha, você é crente. Olha, eu consigo ver isso em você. Lembra quando eu falei há semanas atrás? Você precisa exalar o perfume de Cristo. As pessoas precisam saber com quem você anda. Já diz o ditado, diga-me com quem andas que te direi quem és, não é verdade? Será que as pessoas podem olhar para nós e falar assim, essas pessoas, eles andam com Cristo, porque eu posso ver isso na vida deles. E assim como Deus não pode ser detido, assim também é o amor desses homens por Deus. Nem mesmo à beira da morte fizeram com que eles parassem de pregar o Evangelho.
Chega a ser constrangedor falar sobre como isso pode se aplicar às nossas vidas. Chega a ser para mim constrangedor. Como é que eu posso aplicar essas 40 chibatadas menos uma, pastor Kleber? Como é que você pode aplicar isso para a sua vida hoje? Como é que nós conseguimos comparar? Como é que nós conseguimos comparar a dor da surra? Como é que nós conseguimos comparar a dor do sofrimento dessas pessoas que, porque eles se tornaram cristãos, porque eles se tornaram seguidores, eles não só apanhavam, eles eram expulsos das suas casas, eles perdiam seus trabalhos, eles literalmente não tinham nada. É por isso que nós vemos no começo de Atos que eles se ajudavam, eles vendiam as suas propriedades, eles vendiam tudo que tinha para ajudar uns aos outros. Por quê? Porque eles não tinham nada, absolutamente nada. O que eles tinham, quer dizer, eles não tinham nada, mas tinham tudo, né? Eles não tinham nada materialmente falando, mas eles tinham Cristo, e eles perseveraram. E como é que eu posso então colocar isso para os nossos dias hoje? Quantos de vocês enfrentaram tamanha surra por Cristo? Quem já tomou uma sequer chibatada por causa de Cristo? Eu nunca. Tomei chibatada porque eu era sem vergonha quando eu era moleque, minha mãe me dava. Provavelmente alguns de vocês também. Adriana, mãe dela, falava que todo dia era uma pizza, né? Mas quem aí já tomou uma chibatada por causa de Cristo? Ninguém. E aí eu quero te fazer outra pergunta. Qual é o seu limite, então? Quantas chibatadas você tomaria e sairia ainda adorando a Deus, regozijando-se? Qual é o seu limite? 1, 2, 3, 25, 30, 40 menos uma? Aqui está uma porção de homens cujo amor por Jesus está tão ligado a Ele, que eles veem isso como privilégio estar associado com o nome do seu Salvador, ainda que isso signifique 40 chibatadas. E nós vamos ver durante a história que essa não foi a primeira vez que eles apanharam, não. Aliás, essa foi a primeira vez, mas não foi a última. Essa foi a primeira, mas não foi a última que eles apanharam por causa da causa de Cristo. Os crentes de hoje, nós, e quando eu falo os crentes, eu estou me incluindo, tá bom? Não estou aqui me excluindo do grupo seleto, não. Estou me incluindo nesse grupo seleto de crentes. Viu, pastor Kleber? Estou me incluindo. Nós hoje falamos assim: hoje eu não vou não. Hoje eu não vou fazer. Tem muita coisa, estou ocupado. Estou cansado. Meu pé está doendo. É muito longe. Está muito quente. Está muito frio. Está chovendo. Hoje não choveu. Estou com dor de cabeça. Hoje eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Tem vizinho, tem amigo, tem gente, não tem. Nós damos, acho que um número imensurável de desculpas, porque são desculpas, para que nós não estejamos onde Deus quer que nós estejamos. Onde estão os homens e as mulheres de Deus hoje? Onde estão os crentes verdadeiros que topam realmente o que for necessário para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado? Onde estão eles? Onde estão essas pessoas? Encarando como privilégio o simples fato de ser mencionado, como crente no Senhor Jesus. Como nós ousamos falar dos nossos problemas pequenos quando nós lemos esse texto, não é? Como nós ousamos a não falar daquele que nos salvou quando nós lemos esse texto. Eu já brinquei com vocês, né? Hoje parece que está na moda o crente 007. Vocês conhecem o crente 007? É aquele que ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe, ele é o chefe da espionagem cristã. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Por quê? Primeiro porque ele não fala, segundo porque ele não vive, terceiro porque ele não aparece. Então ninguém sabe que ele é crente. É o crente 007, né? Tem vários por aí, viu? Tem vários. Mas na verdade, não é esse tipo de crente que Deus quer que nós sejamos. Na verdade, Deus quer é que nós saiamos, é que nós falemos, é que nós declaremos a fé que nós professamos. Então, como é que nós podemos ousar
a falar dos nossos problemas tão pequenos quando nós lemos esse texto. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: viva bravamente por aquele que morreu amorosamente por você. Viva bravamente por aquele que morreu amorosamente por você. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que está no verso 42. Seja comprometido com o comissionamento. Seja comprometido. Nós identificamos aqui duas ações do Sinédrio, em seguida de duas ações dos apóstolos. O texto diz que o Sinédrio açoitou e ordenou que parassem. Mas o texto diz também que os apóstolos se regozijaram em Cristo pelos açoites e continuaram a pregar. Eles foram açoitados e mandados que parassem. Eles receberam o açoite e continuaram a pregar. E ainda ficaram felizes por isso. Com certeza, veio à mente deles Mateus 28, 19. Quando o Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observarem todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E aí, talvez alguns desses, ou talvez todos, estavam lá no capítulo 1 de Atos, lá naquela salinha, esperando, orando, a promessa que o Senhor Jesus fez, e ele diz o seguinte, Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder quando desceis sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos acabaram de apanhar, chegando perto da morte, e será que o comprometimento deles com o grande comissionamento, ou a grande comissão, oscila? Nós vimos isso já no texto. Não oscila. Eles não param. Na verdade, o verso 42 diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Não importa a perseguição, eles permanecem comprometidos com a sua comissão. Quantos dias da semana eles adoravam? Todo domingo? Não. Todos os dias, diariamente. Será que essa passagem nos dá vergonha? Eles estavam envolvidos em ambos, no grande e no pequeno ajuntamento para o louvor. Você percebe isso? Eles estavam diariamente no templo e nas casas. Eles estavam envolvidos no culto corporativo e eles estavam envolvidos no culto dos lares. Eles estavam envolvidos nas escolas bíblicas dominical. Eles estavam envolvidos em todas as reuniões de oração da igreja. Eles estavam envolvidos todos os dias. Ambos são essenciais. Gente, vir ao culto ao domingo é uma bênção, mas vir ao culto ao domingo não é suficiente. Não é suficiente para a nossa vida cristã. Porque muitos de nós, não sejamos hipócritas, muitos de nós só ouvimos, só tocamos na Bíblia no culto no domingo quando nós estamos aqui. Durante a semana nós temos os nossos afazeres, nós estamos ocupados com trabalho, com família, com casa, com menino, com papagaio, com periquito, com tudo. Nós não tocamos na Bíblia, sequer. E aqui, esse texto está nos ensinando que todos os dias eles se encontravam. Para quê? Para estudar a palavra de Deus e para orar junto. Desde o capítulo 1 nós estamos vendo isso. Desde o capítulo 1. Eles não pararam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Não é notável que o verso 41 e 42 estão totalmente ligados? Você tem os apóstolos deixando aquela surra com sangue, jorrando pelas costas, saíram do tronco em dor, sofrimento, e a resposta para essa dor e sofrimento não é afastamento dos outros. Pelo contrário, eles vão e se ajuntam com os outros. Aí os outros que devem estar pensando, lá vem esse povo que gosta de apanhar. Não é assim. Pelo contrário, a igreja acolhe esses homens e fala, nós estamos aqui, nós estamos orando por vocês. Mais para frente nós vamos ver que o pastor Hernandes Dias Lopes gosta muito de falar isso, né? Você quer ver a igreja crescer? Prende o pastor. A igreja cresce rapidinho, a igreja reúne para orar. Foi isso que aconteceu com quem? Quem é que foi preso? Paulo e Pedro, depois Paulo e Silas, e aí o povo ora,
E eles são soltos, e de repente eles aparecem. Ai, quem mandou nós orar? Os pastores, soltaram os pastores. Né? Mas é verdade isso. Né? Então você vê essas pessoas aqui, eles, mesmo tendo sido açoitados, tomado essa surra toda, eles vão para onde? Para o lugar que eles têm que ir, para o meio do povo de Deus. Eles querem se encontrar com os irmãos, porque eles querem contar tudo o que aconteceu, e eles querem louvar a Deus juntos, eles querem aprender mais de Deus juntos. E quando você sofre? Quando nós sofremos, qual é a nossa resposta? Quando você é perseguido, qual é a nossa resposta? Quando você está deprimido, qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? Quando você está muito estressado, qual é a nossa resposta? Por qualquer motivo que seja, que a nossa resposta seja adoração. Adoração. E não é fácil, não estou dizendo que é fácil não, irmãos. Não estou dizendo que é fácil não. Eu também sou humano assim como vocês. Então, quando nós refletimos sobre essa narrativa que nós temos aqui em Atos, dos versos 33 a 42 do capítulo 5, irmãos, nós somos chamados então a reconhecer a soberania de Deus. E ter coragem diante do conflito e permanecer comprometidos com o chamado que Ele tem para a vida de cada um de nós. Confie, Deus está no controle. Ele está no controle. Ele guia os eventos, Ele guia os corações conforme a sua vontade. O conselho de Gamaliel, embora não tenha tido a intenção de exaltar o nome de Cristo, serviu para salvar ou para tirar os apóstolos da morte. Deus estava e está no controle de todas as coisas. Ele está orquestrando cada detalhe para o nosso bem e para a sua glória. Mesmo que pareça que está indo mal, Deus está no controle. Tenha coragem diante do conflito, irmãos, tenha coragem. Os apóstolos, eles dão um exemplo inspirador de coragem diante das adversidades. Eles foram açoitados e humilhados, mas se regozijaram por serem considerados dignos de sofrer por Cristo. Seja comprometido com o chamado que você tem. Ao serem açoitados, eles então não cessaram de ensinar sobre Jesus. Onde? No templo e nas casas, em todos os lugares. Esse é um chamado claro para nós. O nosso compromisso com o Evangelho, ele deve ser inabalável. Nós não podemos cessar de pregar. E qual é o desafio para hoje? Vamos tentar aplicar ainda mais esse texto para nós hoje, porque apesar de dar vergonha, nós precisamos tentar. Precisamos atentar da melhor maneira possível aplicar esse texto para hoje. Então, ao final desse sermão, eu já estou terminando, nós somos então desafiados a refletir sobre a nossa própria caminhada com Cristo. Porque isso nos chama a pensar sobre isso. Qual é o nosso limite? Até onde nós somos ou estamos dispostos a ir pela causa de Cristo? Nós estamos dispostos a enfrentar a oposição, a nos comprometer com a missão de Cristo e a confiar em Deus em todas as circunstâncias? Nós precisamos então redescobrir essa paixão que os apóstolos tiveram. Nós precisamos tentar, de certa maneira, imaginar como era esse amor pelo Evangelho que eles tinham. Lembra das palavras de Charles Spurgeon: viva bravamente por aquele que morreu amorosamente por você. Que frase linda. Que essa seja a nossa resolução, né? Viver com coragem, confiança e compromisso. Coragem, confiança e compromisso. Sabendo que estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso e que nos chama, nos dá o privilégio de ser coparticipantes da sua obra aqui na terra. Esse é o chamado para nós. Amém? E já já nós vamos compartilhar da mesa do Senhor. E só pode compartilhar dessa mesa quem entende isso. A mesa do Senhor, ela não é para todos, ou para todas as pessoas. A mesa do Senhor é para aqueles que creem e que entenderam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós chamamos os crentes a participar da mesa do Senhor. Você não tem que ser perfeito para participar da mesa do Senhor, você tem que ser salvo. Você não tem que ser bom, mas você tem que ser salvo.
Entende? Às vezes eu vejo gente pensando e falando. Primeiro só vem na igreja o dia de ceia. Que dia que é a ceia? Daqui 3 meses. Ah, então eu vou. Graças a Deus a gente faz uma vez por mês. Então pelo menos, né? Uma vez por mês a gente ainda vê, né? Mas tem gente que vem na igreja só o dia que sabe que tem ceia. Como se tivesse alguma mágica aqui, que esse dia especial, apesar de ser um dia especial, apesar de ser um evento especial, mas como se tivesse uma mágica aqui, que fizesse algo na vida do pecador. Não, na verdade, e tem mais um ainda, que eu não vou participar da ceia, porque eu estou em pecado, né? Porque eu estou... Mas Paulo, ele orientando, escrevendo aos Coríntios, ele orienta para aquele que tem algo contra alguém, ou se está em dívida com alguém, que vá lá e resolva. E então vem e participe da ceia. Ele não fala, olha, vai pastor Cleber, mês que vem você volta. Não, ele não diz isso. Ele diz, vá lá e resolva. Então participe da ceia, participe da mesa. Então, Paulo também orienta que nós não devemos participar da mesa sem a consciência correta do que estamos fazendo, para que isso não traga julgamento para nós mesmos. É por isso que nós precisamos entender o que estamos fazendo. Então aqueles que entendem isso, que entendem esse chamado, que entendem o que Cristo fez, são convidados a participar da ceia do Senhor. Eu gostaria então de convidá-los a um momento de oração agora. Eu vou orar e vocês também podem orar, e depois nós participaremos da ceia. Senhor Deus e Pai, agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, que nos guia e que nos fortalece. Senhor, ajuda-nos a confiar no Teu controle soberano nas nossas vidas e a sermos corajosos o suficiente diante dos conflitos e a permanecermos comprometidos com a missão que o Senhor nos deste. Que esse exemplo dos Seus apóstolos inspire a nossa fé e nos encorajem a viver bravamente por Ti, Senhor. Que a nossa adoração a Ti seja constante e verdadeira, tanto em comunidade quanto em nossa vida diária. E em nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar para a Tua honra e glória. É nesse santo nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor.